Queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Quero fazer uma leitura da palavra. Depois farei algumas considerações. No livro de 2 Samuel, por favor. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eu quero ler só mais um versículo aqui em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu vou repetir novamente. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar, querido? Uma gratidão poder estar aqui nesta primeira, 7ª escola bíblica de obreiros. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores aqui, da Assembleia de Deus em Bragantina. Ao pastor Nivaldo, prazer conhecê-lo. Deus abençoe, pastor Nivaldo, a vossa vida, o vosso ministério. E possa cada vez dar frutos, como nós estamos vendo. Louvar a Deus também pela vida do obreiro desta casa, Gabriel, cujos esforços foram determinantes para viabilizar as possibilidades presentes. Obrigado, viu, Gabriel? Entrando em contato conosco, foi possível que aqui estivéssemos. E eu louvo a Deus também por essa pleiade de pastores e obreiros que aqui estão, suas respectivas esposas, filhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Deus colocou essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões da palavra de Deus. Queridos irmãos, inicialmente nós devemos considerar que Davi era um homem de muita ação, como muitos de nós, homens e mulheres do século 21, gente que decide, gente que não tem tempo a perder, gente que toma decisões com praticidade, gente ocupada, gente que administra muitas coisas a um tempo só. Davi era assim. Ele tinha um reino para administrar. A agenda dele era ocupadíssima. Davi era um homem de muita ação, de muitas lutas, de muitas decisões e também de muitos estresses. Davi foi um grande conquistador da Bíblia. Talvez o maior monarca, o maior político do Estado judeu, do Antigo e do Moderno. E ele foi reverenciado por todos, inclusive por aqueles que não professavam a mesma religião.
Quando nós falamos de Davi, nós falamos de um homem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Ele rompeu as caixinhas dos arames farpados, dos conceitos e preconceitos da época. Davi tinha uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramar sobre ele de uma só vez, senão ele seria massacrado por esta unção. Então Deus divide a unção de Davi em 3 etapas. Mas Davi não é só conhecido como rei, como estadista, ou também como salmista. Davi é mais conhecido no mundo inteiro como compositor. E de tantas composições de expressões poéticas, de amargura, de tristeza, de bênção, de vitória, teve uma que impactou o ministério de Davi. É quando ele escreveu o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é escrito por Davi quando ele está no ápice, no máximo, no topo, não tem como crescer mais. Ele escreveu a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23. Estudiosos dizem que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É mais conhecido do que o Êxodo, os 10 mandamentos que impactaram a história de Israel. Davi foi um grande conquistador da Bíblia, que marcou a história. Ele também foi o maior referencial em Israel. Talvez não houve alguém com tanta expressão tanto quanto a dele. E ele foi um homem dotado de muitas habilidades. Dentre as habilidades de Davi, nós sabemos que ele foi cantor, músico, poeta, escritor, pastor de ovelha, guerreiro, profeta, e Davi foi rei. Tantas habilidades a um homem só. Mas houve algumas encruzilhadas na vida dele que mudaram a trajetória dele. Na verdade, Davi teve vários encontros, mas houve 2 em particulares que mudaram o ministério de Davi. Um foi no começo e o outro foi no final. Por isso que eu li Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Começar, todo mundo começa. Nós temos que saber como é que estará a nossa vida na trajetória dessa caminhada que prossegue. No primeiro encontro de Davi, ele encontra-se com o gigante Golias. No segundo encontro de Davi, ele encontra-se com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vence o Golias. Qualquer criança sabe dessa história. Do menino que pega a pedra e coloca na funda e gira e vai na fronte do gigante. No segundo encontro de Davi, ele perde para Betseba. No primeiro encontro de Davi, ele vence num campo de batalha. No segundo encontro de Davi, sabe onde ele perdeu? Dentro de um quarto perfumado com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e vencia todas as batalhas. Porque todas as vezes que você colocar o nome do Senhor na frente, ele vai agindo soberanamente para mudar a história. No segundo encontro de Davi, ele perde porque foi no próprio nome. No primeiro encontro de Davi, ele vence porque foi para a guerra. No segundo encontro, ele perdeu porque ficou dentro do palácio. Se você puder, dá uma olhadinha para o seu irmão e diga para ele assim: irmão, diga irmão, quem foi chamado para a guerra não pode parar de lutar. Se Deus te chamou para a guerra, não é para ficar em palácio. Deus tem compromisso com você na guerra, mas não tem compromisso com você passeando em palácio. É na guerra, é na luta que Ele vai se responsabilizar com a tua vida. Queridos, um dia desse, eu encontrei uma pessoa, alguns anos atrás, que tinha ganhado muito dinheiro, mas ele ganhou dinheiro na malandragem, na maracutaia. Ele é aquele verdadeiro 7-1, liso, malandro, dá nó até em pingo d'água. Já viu alguém assim? Comprou uns carros que desfilava na rua com esses carros. A casa dele, ele fez uma fachada de uma casa que os que passavam em frente a ela ficaram estupefatos, boquiabertos, diante da fachada que ele fez da casa. 10 anos se passaram. Eu encontro com ele, ele diz: ei rapaz, você cresceu. Eu disse: o tempo passou. Aquele tempo eu era menino. Eu disse para ele: cadê os seus carros? E a sua casa? Ele disse: tudo que eu ganhei ilicitamente, a Receita Federal veio e tomou. Outro dia encontrei uma pessoa que tinha se envolvido com adultério. O lar se arrebentou. Estragou-se uma família inteira. 10 anos de casado com a mulher do adultério. Eu encontro com ele, ele diz: pastor Isaías, eu entrei nesse novo casamento só para fazer da minha vida um inferno. Um pai chama orientação do filho na rua: ô menino, eu não quero que você fique com más companhias.
papai está procurando um futuro melhor para você. E ele já tinha usado drogas. E um dos amigos dele disse assim: vai deixar esse velho falar assim com você? O rapaz induzido pelas drogas, e os amigos dando um toque para ele para não ficar aqui por fora, querendo tirar um sarro da cara do pai, foi lá e deu um tapa na cara do pai com a mão direita. 3 meses depois, esse rapaz está andando de moto. Uma van desgovernada imprensou ele no poste. Ele perdeu justamente a mão que levantou para dar na cara do pai. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham. Billy Graham foi visitá-la. E Billy Graham disse para ela: você quer o meu Jesus? Ela disse: eu não preciso do seu Jesus, reverendo. Uma semana depois, ela morreu assassinada. Afirma que o médico dela entrou no quarto dela enquanto dormia e injetou uma dose maciça de hidrato de clorato e acabou com a vida dela. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse o seguinte: que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus tiraria ele da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, empolgado num show lá no Rio de Janeiro, ele pega um cigarro de maconha e, ao tragar o cigarro, ele sopra a fumaça. Quando a fumaça estava subindo, ele olha e dá risada e diz: isso aqui é para você, Jesus, esta fumaça. Anos depois morre de AIDS. John Lennon disse: o cristianismo vai acabar, porque Jesus é um cara legal, mas as suas disciplinas são ultrapassadas. Agora nós, os Beatles, que estamos chamando a atenção do mundo, depois que ele disse isso, ele levou 5 tiros de um fã e a vida foi embora. Campinas, São Paulo, ano de 2005. Uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para a balada. Pararam em frente à casa da moça e foram. Ela tem que ir, sem ela não tem graça. E ela tinha mãe que era evangélica. E a mãe, quando observou os rapazes indo buscar a filha, todos no carro embriagado, seguiu a filha até o carro. Quando ela entrou no carro, a mãe, pegando na mão dela, disse assim: filha, vai com Deus. Ela, para tirar sarro da cara da mãe, disse: mãe, só se ele for no porta-mala, porque o carro aqui já está cheio. Hora depois, vê a notícia: o carro foi esmagado, só o porta-mala ficou intacto. E uma caixa de ovos, não quebrou um ovo daquela caixa de ovos. A pergunta que você deve estar me fazendo, eu poderia citar casos e mais casos. E se eu fosse pedir nesse auditório aqui, eu tenho certeza absoluta que levantaria uma nuvem de testemunha de pessoas que diriam: pastor Isaías, eu também conheço alguém que fez determinadas coisas na vida e hoje está pagando. E a pergunta, repito novamente, que vocês devem estar me fazendo é: pastor Isaías, o que aqui se faz, aqui se paga? Com certeza essa expressão não é bíblica. Ela é muito mais originária da mentalidade espírita. Ela é mais própria da linguagem daqueles que creem na lei do karma. Quem aqui faz, aqui paga. Entretanto, nós cristãos precisamos ser cautelosos e dizer o seguinte: que há uma lei na Bíblia que ninguém foge dela. Não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, religioso ou ateu, culto ou ignorante, há uma lei que ninguém foge dela no universo. Está em Gálatas 6:7, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, será da carne que ele vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, será do Espírito que ele vai colher a vida eterna. Quem quer semear no Espírito aqui esta noite para colher a vida eterna? Queridos irmãos, essa lei aqui é inexorável. Essa lei aqui é imexível. Não dá para mexer nessa lei, não dá para pegar o papel e colocar debaixo da gaveta. E essa lei aqui é correta. Por que essa lei é correta? Porque não é lei humana, é lei divina. Foi Deus que disse, não foi homem, não foi convenção. Foi Deus que disse: o que você plantar na vida, você vai colher. Isso não se aplica só a coisas boas, mas a coisas ruins. Quem planta ódio, colhe inimizade, briga, porfia. Mas quem planta amor, colhe solidariedade, amizade e simpatia. Quem planta vingança, colhe violência. Toma cuidado com vingança.
Gente que fica, ele vai ver, ele vai pagar. Para com isso. Toma cuidado com vingança, porque quem planta vingança colhe a violência. Mas quem planta perdão colhe calor humano, gratidão, muda a história da vida. Quem planta egoísmo fica sozinho. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas, porque o egoísta, tudo dele é o melhor. Você compra um carro, ele diz, o teu é bom, mas o meu é melhor. O egoísta, ele tem que se sobressair. É num debate teológico, em qualquer circunstância ele quer sobressair. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas, porque quem planta egoísmo fica sozinho. Quem planta mutretagem vai colher calote lá na frente. Pode passar o tempo que for, mas a lei da semeadura é infalível. Você acredita nessa lei? Eu acredito nessa lei. Essa lei não falha. Aí você diz assim, pastor Isaías, mas e o perdão? Deus não perdoa? Sim, Deus perdoa todos os pecados que você cometer. Mas a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. Pastor Isaías, o que o senhor está dizendo? Deus perdoa todos os erros que nós cometemos, mas Deus não inocenta o pecador. O que é isso? Significa dizer que quando nós erramos, nós colocamos engrenagens em movimentos. Deus perdoa todos os seus pecados, mas as engrenagens das suas atitudes, elas não param. Elas vão tendo desdobramento, repercussão na vida. Tudo que você faz vai crescendo como vasos capilares. Já viu o cabelo? Hoje tem a tendência de pintar. Pode pintar da cor que for, mas o branco quer sair. Só se você andar com a lata de tinta 24 horas. Tudo que você faz vai crescendo, não tem saída. Vejamos o exemplo que nós temos aqui esta noite a respeito de Davi. A Bíblia diz que no dia que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Estudiosos dizem que o palácio de Davi tinha muitas janelas. Ei obreiro, ei pastor, irmã, o palácio de Davi é semelhante à nossa vida. Na nossa vida tem muitas janelas. Tem janelas que podem ser abertas, mas tem janelas do seu ministério que você não pode abrir para ninguém. É uma comunhão que você tem com Deus. Não revele história da tua vida para ninguém. Tem coisas que são segredo, é você e o Pai, Ele sabe. Não revele. E Davi tinha uma janela de Davi aberta. Ele olha para uma mulher que está tomando banho, a lascívia entrou no coração. Era Betseba. A Bíblia diz formosa. Davi disse, quem é? Vossa Majestade, rei Davi, é a esposa de Urias, o Eteu. Ele está lutando pelo Senhor na guerra. Davi fez de conta que não ouviu. Manda Betseba entrar. E ninguém poderia ir contra Davi, porque Davi era rei, ele tinha autoridade. Nem Betseba poderia ir contra. Ela baixou a cabeça e tinha que entrar. Deitou-se com ela. Passando o momento da purificação da imundície, ela volta para casa. Os meses se passaram. Ela está grávida. Ela chama o mensageiro. Diga só para Davi, não fala para ninguém. O quê? Diga para ele que eu estou grávida. Davi disse, o que eu vou fazer? Eu sou rei Israel. Isso aqui não pode vazar. A nação não pode saber. Eu vou usar minhas estratégias de rei para encobrir o meu pecado debaixo do tapete. Aí ele escreve uma carta para o comandante Joabe. Comandante Joabe, Urias está aí, mande ele retornar. Urias volta. Vossa Majestade, rei Davi. Davi disse, eu vejo que você está cansado, veio da guerra assim. Respondendo um pedido do Senhor, estou aqui. Davi disse, vai se deitar, você está cansado. Todo guerreiro tem que descansar. Vai para a tua casa. Olha o pensamento de Davi. Ele vai para casa, vai se deitar com a esposa. Ninguém vai saber que o filho é de Davi. Está tudo encoberto, ninguém viu. Só que Urias não foi deitar, ficou na porta do palácio. No outro dia disseram, Davi, você não deu uma ordem para Urias? Ele não acatou esta ordem. O que aconteceu? Dormiu com os servos aqui na frente do palácio. Davi mandou chamar Urias de novo. Urias, por que você não foi se deitar, descansar? Aliás, vamos fazer uma festa para você. Davi fez uma festa para ele, deu vinho para ele, encheu a cara dele de vinho. Davi disse assim, ele vai ficar bêbado, vai ser fácil levar para casa. Quando ele estava bebinho, Davi disse assim, Urias, vai para casa. Ele disse, Urias, vai para casa. Ele disse, não. Davi disse, agora ficou pior. O que eu faço? Chamou ele de novo. Outro dia, Urias se levanta, ele disse, Urias, você é um guerreiro,
está lutando na guerra, vai para casa, vai deitar, descansar. Olha o que Urias diz para ele: Vossa Majestade, rei Davi, como que eu posso ir para casa, colocar a minha cabeça no travesseiro, com a consciência limpa e tranquila, se o povo de Deus está acampado em tendas, e a arca de Deus está lá fora? E tem mais: sabe por que eu não vou dormir? Por causa da tua alma e da tua vida. Eu vou ficar aqui na porta do palácio para tomar conta do Senhor. Aquilo foi uma flechada em Davi. Davi muda agora as ordens. Joabe, estou mandando Urias de volta. Acho que Joabe não está entendendo nada. Chama Urias, volta Urias. Ele diz: desta vez, como que vai ser? Quando tiver no fervor da batalha, você dá um toque e deixa Urias para morrer. Aquilo machucou o coração do comandante Joabe. Por quê? Porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi. Era a tropa de elite da época. Machucou Joabe. Mas Joabe tinha que atender o rei, porque o rei tinha autoridade quando estava no fervor da batalha. Joabe só dá um aceno, o exército recua, Urias fica sozinho. Quando ele está sozinho, a espada entrando, o sangue descendo. O mensageiro corre e diz: deu tudo certo, Davi. Urias morreu. Ninguém sabe. Só que Davi sabia que Joabe estava triste. E ele diz: você vai voltar lá de novo para consolar Joabe. E você vai dar uma palavra para ele. O interessante é que a palavra que Davi vai dar para Joabe é a própria sentença de Davi. Olha o que ele disse: diga para Joabe não ficar triste, porque a mesma espada que corta para lá, corta para cá. Porque quem planta, colhe na vida. Diga para o teu irmão: a espada é de 2 gumes. Diga para ele: é de 2 gumes. Ela tanto corta para cá, ela corta para lá. Não tem saída. Quem planta vai colher na vida. Não tem saída. E Davi está tranquilo. Ninguém viu, ninguém sabe. Não foi eu que matei. Ele morreu na guerra. Está tudo encoberto. Deixa a vida me levar. Só que há um Deus nos céus. Eu vou repetir novamente: só que há um Deus nos céus. Quem acredita que esse Deus está aqui esta manhã? Há um Deus no céu. Um Deus que vê o que ninguém vê, sabe o que ninguém sabe, conhece o que ninguém conhece. Deus que está aqui essa noite não se ilude com gravata e nem paletó. Não se ilude com beleza estética. Ei, não se impressiona. Deus não se impressiona com o teu corte de cabelo. Deus não se impressiona com a chapinha que você fez. Ele não se impressiona com o carro que você tem lá fora. Ele vê o interior da alma, vê o que ninguém vê. Vê por dentro. Quem crê que esse Deus está aqui? Ele vê o interior da alma. As pessoas se iludem com aparência. Deus não se ilude com aparência. Eu lembro quando eu comecei a pregar, pastor Nivaldo, eu tinha um carro, um Ford Ka. Alguém teve esse carro aqui, Ford Ka? Eita, tá cheio, cara. Só cabia eu. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu comprei esse carro para mobilizar muito mais rápido. Quando eu chegava perto da igreja, o porteiro de longe fazia assim: lá. Vai com essa baratinha para lá. Porque as pessoas olham o que você tem, se impressiona com o teu carro, se impressiona com o seu perfume Paco Rabanne, seu estilo de roupa, se é Giorgio Armani, se é Lacoste, Duda. Deus não se ilude com isso. Ele vê interior da alma, ele vê caráter, ele vê lá dentro, ele vê o que ninguém consegue ver, ele enxerga. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe da história. E Davi está tranquilo, estou de boa no palácio. Está tudo debaixo do tapete. Quero ver quem vai descobrir. De repente o tempo se passou. Quem aparece no palácio de Davi? Um velhinho chamado Natã. Não conseguia nem andar direito de bengala, mas é profeta. Não tem nem aparência, mas é profeta. Quem olhasse para ele não dava nada, mas é profeta. E eu vou dizer mais: Samuel, que ungiu ele na casa do pai, Jessé, não estava mais em evidência, mas tem profeta Natã.
Vou repetir novamente. O Samuel que ungiu Davi na casa do pai Jessé não estava mais em evidência. Mas tem profeta Natan. O que você está dizendo? Nunca vai faltar profeta dentro da igreja. Enquanto tiver profeta, não vai ter pecado debaixo do tapete, porque Deus ainda revela no meio da igreja. Você acredita que tem um Deus que revela ainda no meio da igreja? Ele vê a história. Ele conhece o interior da alma. E nesses últimos dias nós estamos precisando de profeta, viu? Nós não queremos mais animadores de auditório. Não. Lamentavelmente tem muita gente só trazendo isso para agradar o povo. A mensagem que alega o povo hoje é: receba aí, olha aí, eu estou vendo, é Gabriel, a bandeja está quentinha. Não, nós queremos profeta. Diga para o teu irmão, é profeta. Profeta que vai pregar. Não é o que o povo quer ouvir, mas o que Deus está falando no coração. Esta geração precisa de profeta. Pastor Elias, profeta. Profeta que possa mudar a história, que tem um diferencial, que vai na contramão. Pastor Ezequiel, precisamos disso. Aí Davi está tranquilo, lá vem o Natan. Vossa Majestade, Rei Davi. Ô Natan, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui só para contar uma historinha. Oxe. Você veio de tão longe fazer o quê? Contar uma historinha. Que historinha? É 2 homens. O rei Davi tinha 2 homens. Tinha um homem rico e um homem pobre. E o que aconteceu? O pobre só tinha uma de estimação, uma ovelhinha de estimação. Crescia com ele, comia do bocado dele. E o rico? O rico tinha incontáveis. Era muita. E Davi disse: o que aconteceu? Chegou um visitante na casa desse homem rico, e ele, para fazer uma média, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só. A Bíblia diz que Davi mudou o semblante. Davi dava para ser artista da Globo. Não, ele sabia fazer um papel como ninguém. Porque ele disse: quem é esse homem? Ora, Natan estava falando de quem? De quem Natan estava falando? De Davi. Davi é igual aqueles irmãos, quando Deus está falando na igreja, ele fica: fala Deus, não vai, fala. Não tem irmão assim na igreja? Deus está falando, ele é. Aponta para o teu irmão, diga: é você. Diga para ele: é você. Diga para ele: é você. Tem gente que está dizendo: eu queria que a Mariazinha estivesse aqui. Não é a Maria, é você. Deus te trouxe aqui essa manhã para você ouvir palavra de Deus e mudar a história. Aí Davi diz: quem é ele que eu vou tirar a espada e vou acabar, vou arrancar a cabeça? Ô Natan, eu vou tirar. Quem é ele? Natan disse: esse homem é o Senhor. Mas que eu estou vendo ele pôr na espada de novo. Todas as vezes que nós erramos com relação a Deus, Deus traz à nossa mente como se fosse um flash. Tudo que Ele fez por nós e o que fez você jogar tudo para fora tão rapidamente. Ele começa dizendo assim: você se lembra quando Samuel foi na casa do seu pai Jessé? Me lembro. Que ele perguntou se faltava alguém, e esse alguém era você. E foram te chamar e você veio todo sujo porque você estava apacentando ovelhas. Você se lembra que os seus irmãos sentavam na cadeira e não tinha cadeira para você porque você não fazia parte do clã? Mas quando Samuel chegou lá, disse: ninguém senta enquanto ele não sentar primeiro. Você se lembra? Quando Saul jogava as flechas e as flechas não atingiam você, não era pela sua capacidade de tocar harpa, mas era Deus que tinha um plano na tua vida. Ele te deu o trono de Saul, as mulheres de Saul. E tem mais: se faltasse mais alguma coisa, Deus acrescentaria o que você quisesse. Mas você foi lá e pegou a única mulher de Urias, o Eteu. Ele disse: agora, pois, jamais se apartará a espada. Eu chamo isso aqui engrenagens da vida. E tudo você fez escondido em secreto, ninguém viu, ninguém sabe, será feito em tendas abertas. Para você saber, Davi, que existe um Deus em Israel e conhece toda a história e nada escapa dos olhos de Deus. Deixa eu me dizer para você que está me ouvindo esta noite, homem de Deus, pastor, obreiro, tem jovens aqui também. Quando Deus diz assim: ei, não faça,
Não entre por esse caminho. Não é porque Deus é um chato, um ranzinza, um antipático. É que Deus sabe que tem caminhos que você vai entrar por ele, que o final é a morte. E eu gostaria de deixar algumas lições aqui esta manhã. Primeiro, nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Vou repetir novamente. Nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Não pense assim, pastor Isaías é bom, eu não estou aguentando, eu estou segurando até agora. Não pense nisso. Veja se depois que você executar, você vai arcar com as consequências. Eu, por exemplo, quando meu pai ia me bater, ele só pegava na cinta. Quando ele pegava na cinta, ele falou, menina, eu nem tirei. Eu falei, já está doendo, imagina quando o senhor te tirar a cinta. Eu fazia coisas erradas, mas não estava preparado para as consequências. E o que eu vejo hoje, são muitas pessoas que vão entrando em projetos, mas não estão preparados para o que vem depois. Se você não sabe como administrar as consequências, não faça, porque elas virão, pode ter certeza. Um pastor amigo meu foi visitar um senhor na Santa Casa de Misericórdia. Chegando lá, ele foi na ala dos cancerosos. Foi visitar um senhor. Nisso que ele está passando na ala dos cancerosos, várias macas, ele olha um rapaz que recentemente tinha tirado o maxilar, o esôfago, todo entubado. O pastor ficou olhando assim, não acreditando naquela cena. Um jovem. Nisso que o pastor está olhando, está chegando o irmão dele. Aí ele chegou perto do pastor, disse, quem é esse? Esse é meu irmão. O pastor disse, o que aconteceu com ele? Fumava 4 maços de cigarro por dia. E o irmão que chegou, que deu a resposta para o pastor, disse assim, aliás, deixou ele lá fora dar uma tragada que me deu vontade. O irmão dele está morrendo por causa do cigarro. E ele disse que deu vontade. O custo vem. Pode ter certeza que vem. O pastor perguntou para ele, quanto que custa o maço de cigarro? Ele, R$4,50. O pastor disse, não é R$4,50 não. Ele disse assim, pastor, o senhor fuma? Não, porque o preço não é esse. Como assim? Qual é o preço? O preço é ele aqui agora. Esse é o verdadeiro preço do cigarro. É o seu irmão morrendo aqui. Se você não está disposto a arcar com as consequências, não faça. Você nunca viu ninguém morrer no hospital precisando de ar, e o ar não vem. Você nunca viu ninguém morrendo de AIDS? Eu estava pregando em Bangu, Rio de Janeiro. Eu nunca imaginaria que sairia aquilo da boca daquela irmã. Eu tenho pregado em muitas igrejas. Eu tenho recebido várias orações, pedido orações. Os irmãos me pedindo, ore por mim. Mas eu nunca esperaria que saísse aquilo da boca daquela irmã. Eu estou lá oferecendo o meu material. E ela, pastor Isaías, eu gostaria de falar com o senhor. Eu disse, irmã, vai falando. Eram muitas pessoas levando o material. Ela disse, eu espero. Aí quando os irmãos estavam saindo, ficou alguns irmãos. Eu disse, pois não, irmã. Ela disse assim, é sobre o meu marido. Eu disse, irmã, não me vejo como um arrogante, mas fale para o pastor da igreja, porque eu só estou passando. Ela disse, não queria se abrir com o senhor. Eu disse, então fale. Eu disse, meu marido, homem de Deus, nunca perdeu um culto. Dizimista. Um homem fiel, escola dominical. Olha, um homem sério. Eu disse, o que aconteceu? Aos 56 anos de idade, ele saiu com uma mulher uma vez só. Uma vez só. Cerca de poucos minutos. Eu disse, e aí, irmã? E agora eu estou escondendo ele de hotel em hotel. Por quê, irmã, escondendo? Porque os pastores estão perguntando onde ele está. Eu disse que foi fazer uma viagem, mas não foi fazer viagem. Mas por que a senhora está se escondendo? Porque ele está lá na cama, sendo carcomido pela AIDS. A vida dele está se definhando. O custo vem. Vem mais cedo ou mais tarde. Mas o que você plantar na vida, você colhe. Eu tinha um amigo que chamava Wagner. O Wagner vinha para a igreja só para namorar as menininhas da igreja. Nem Bíblia ele trazia. Vinha mascando chiclete com mostrar. Até levantar para cantar, ele cantava. Mas não, era tremendo. Não, o Wagner ficava com uma aqui, só vinha em congresso, bombando. Pegava uma aqui, até o poste, ele, o camarada, não, irmão. E eu falava, rapaz, você tem que mudar de vida. Eu estou curtindo outra parada, é a linguagem dele. Meu barato é outro, eu sou a flor. Esses pastores estão falando aí, tudo de idade, já passou a idade dele. Eu quero curtir a vida.
Eu quero curtir. Você quer curtir? Daqui a pouco eu estou trabalhando com ele, eu estou trabalhando. Eu trabalhava de pintura de carro, preparando o carro para pintar, massa plástica, massa corrida, depois dava um fundo. Quando eu estou trabalhando com ele, o Wagner está num pilar, numa coluna, se coçando. Ele lixava e se coçava. Eu falei, o que está acontecendo? E fazendo assim com as costas. Quando eu abri, o sangue descendo, um monte de ferida. Eu disse, vai no médico, o que é isso? Ele disse, eu não sei, começou a sair ferida. Foi no hospital AIDS. Morreu 2 anos depois. Nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Eu estava estudando sobre essa pregação que queria fazer, e eu notei um texto de Charles Schwindoll, achei interessante. Ele diz o seguinte: se você aceitou levemente a graça de Deus, se andou devagarinho, esse devagarinho aqui é manhoso, dentro da igreja, só escolhendo o pecado ou a retidão conforme a sua vontade, pensando que a graça cobre tudo, você agiu erradamente, meu amigo, porque na verdade é bem provável que você já esteja colhendo os frutos amargos das sementes plantadas do pecado. E que sementes são essas? As consequências. Talvez você esteja aqui esta noite vendo uma situação comprometedora. Quem sabe existe alguém aqui que está bem prestes a entrar nela. Quem sabe que existe pessoa que só está deslizando na superfície e acha que não vai ser apanhado? Lê do engano. De Deus ninguém se zomba. O salário do pecado ainda é a morte. Ninguém escapa dessa realidade da vida. Isso se aplicou a todos os homens da Bíblia. Salomão plantou lá atrás, e tem gente hoje colhendo na Palestina, porque ele plantou. Abraão plantou desobediência, suspeita, mentira. E ainda hoje judeus, ismaelitas, abramitas, isaqueístas, israelitas estão em guerra. Por quê? Porque lá atrás alguém plantou. E ainda hoje as engrenagens não pararam. Eles já morreram, mas as engrenagens continuaram. Elas não param. Segundo, quanto mais profundos e extensos forem os nossos atos, mais extensas e profundas serão as nossas consequências. Em outras palavras, se você estiver fazendo bem, continue fazendo bem para a glória de Deus, e o nome dele será exaltado na tua trajetória e no teu ministério. Por que eu estou dizendo? Porque se você estiver fazendo alguma coisa que não preste, pare hoje. Pare nesta pregação. Pare neste culto de ensino esta manhã. Pare enquanto Deus está falando com você. Pare enquanto é tempo. Pare enquanto é cedo. Pare enquanto a voz de Deus está bradando. Porque vamos imaginar se Davi tivesse feito dessa maneira. Ele coabitou com Betseba e ela ficou grávida. E Davi chamasse Urias na casa dele. Urias, eu pequei contra ti. Eu fiz um mal tremendo à casa de Israel. Eu me coloco nas suas mãos. Pela lealdade que Urias tinha a Davi. Urias amava Davi. Eu creio que ele ia dizer: Vossa Majestade, está difícil, mas vamos resolver isso aqui agora. Sabe o que Davi fez? Não. Ao invés disso, Davi foi encobrindo e arranjando mentira, para encobrir outra mentira, trapaça para encobrir outra trapaça. E o que aconteceu com a vida de Davi? Foi se afundando. Por isso que eu estou dizendo, pare hoje enquanto a situação não está mais funesta. Pare hoje enquanto a voz de Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque quem semeia vento colhe tempestade. E eu escuto alguém dizer: deixa comigo que eu sei resolver, eu sou do manto. Deixa comigo que eu sou do Remifly. Não, eu tenho muito tempo de igreja, eu sou um grande teólogo. Deixa comigo. E vai se afundando. Diga para o teu irmão: é hoje. Diga: é hoje. É hoje que nós temos que tomar a decisão correta e certa. Terceiro, as implicações dos nossos atos alcançarão várias pessoas. Mas sabe quem sofre mais? A nossa família. Tudo que você fizer envolve muita gente, mas quem sofre mais é a tua esposa, os teus filhos, o seu pai. O mal que Davi praticou trouxe as primeiras consequências aonde? Dentro da casa dele. Quem foram os primeiros a sofrer, a padecer as consequências dos atos de Davi? Quem morava na casa dele. Agora é importante nós lembrarmos o seguinte: quando nós falamos a história de Davi e falamos que Davi pecou e adulterou, mas espere só um instante. O problema de Davi não foi o adultério. Eu vou dizer novamente. O problema de Davi não foi o adultério. O que é isso, pastor? O senhor está entrando em contradição? Se equivocando? Eu vou explicar. O problema de Davi era o esquema de vida que ele estava vivendo antes de adulterar. Foi o estilo de vida que abraçou que levou ele ao adultério.
É o estilo de vida que você abraça hoje que diz aonde você vai chegar. É as opções que você faz agora que vai dizer aonde vai chegar o teu ministério. São as coisas que você agrega hoje que vai dizer qual é o rumo que você vai tomar. Porque a casa de Davi estava em desordem, desorganizada, e ninguém faria o que Davi fez do dia para a noite. E eu tenho uma tese comigo: ninguém dorme santo e acorda criminoso. Ninguém dorme santo e acorda criminoso. Quando você ouvir falar que alguém caiu, não é que caiu, já vinha caindo muito tempo, estava encoberto. Porque ninguém dorme íntegro, honesto, verdadeiro, santo, crente, bom marido, e no outro dia acorda um crápula, um canalha. Não, às vezes é um processo de meses ou anos. Escute o que Deus está dizendo aqui. O inimigo arma tendas para pegar a gente lá na frente. Se nós não abrirmos os olhos e não soubermos traçar e tomar decisões certas na nossa vida, no nosso ministério. Todo dia que você levanta, o mundo está fazendo propostas para você. Você levantou hoje, tem propostas as mais variáveis. Então tem que abrir os olhos, entender a voz de Deus dizendo: nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a tomar a decisão certa para começar certinho no ministério, para chegar lá em cima, não dá errado. O inimigo vai armando tendas. É o que é isso? É o estilo de vida. Você vai abrindo mão ali, vai abrindo uma postura ali, vai assim: ô pastor, pode tomar um vinhozinho? Pode. Vinho é bom para o coração. Aí do vinho ele vai para a cerveja. Da cerveja ele vai para a cachaça. Porque o alcoólatra não começa tomando cachaça, ele começa, sabe como? No champanhe. Tá docinho de... Tem até umas irmãs. Aí da champanhe vai para o vinho. O vinho não faz mais efeito. E vai indo e vai se afundando. Pastor, pode ouvir uma musiquinha? Pode. Música é cultura. Aí eu vou ver aqui, daqui a pouco está na sala todo mundo dançando. Diga para o teu irmão: é aos poucos. Diga: é aos poucos. É o estilo que vai entrando, vai mudando a história. Por isso que santidade é uma regra de respeitar limites. Santidade está relacionado com 3 ângulos: com você, com o seu corpo e com o sexo. Por que o sexo lícito quebra a santidade? Porque profana o teu corpo. Por que fumar é pecado? Tem um texto que proíbe você fumar? Nenhum. Mas por que é pecado? Porque quando você fuma, agride o seu corpo. Por que colocar pince no nariz é pecado? Basta ver os documentários das prostitutas da Índia e verá que toda prostituta tem um pince exatamente no nariz, porque o pai dela consagrava a ela um demônio da cultura indiana chamado demônio da prostituição. Porque agora virou moda. Você pensa que não? A gente que está viajando aí, pastor Elias, virou moda agora, tatuagem. Eu vou colocar uma tatuagem aqui, Jesus, bem pequenininha. Profanou o corpo. A Bíblia disse: nenhuma marcação deve ter no teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, habitar e mover dentro dele. Aonde tem um corpo aqui que é templo é templo do Espírito Santo. Eu sei que tem mulheres aqui, eu vou falar. Santidade não é você colocar uma saia até lá embaixo para mostrar que é santa. A minha mãe já caiu 3 vezes, que a saia enroscou na sandália. Minha mãe caiu. Aí ela está vindo do culto, eu disse: mãe, o que aconteceu? A senhora estava num pancadão? Onde é que a senhora está? Isso era menina, e a saia não enrolou na sandália. Minha mãe velhinha. Então santidade não é colocar lá embaixo. Mas santidade também não é você colocar uma mini saia e ter coragem de vir com ela para a igreja. E eu tenho viajado desse Brasil aí fora. Eu queria entender como é que algumas irmãs conseguem entrar em determinada saia. Eu queria entender como você entrou aí dentro dessa saia. Porque deve ter uma equipe, sozinha ela não ia conseguir. Você vê que ela nem mesmo consegue andar na igreja. Coloca a melhor roupa. Você pode se vestir decente sem ser vulgar. E uma coisa que eu acho interessante, que toda mulher que se veste dessa forma, quem olha primeiro não são os homens, são as mulheres. Você sabia que até a mulher fica com vergonha? Quando ela vê uma mulher passando na igreja, ela... que coragem. Verdade, eu vejo mulher dizendo: ela tem que ter muito coragem. É coragem demais. Se vista da melhor forma, mas não se vista para seduzir as pessoas.
Porque quem se veste como piriguete não pode ser vista como mulher de Deus. A mulher de Deus tem uma postura para se vestir. Paulo disse, a mulher tem que se vestir com trajes decentes para cultuar a Deus. Há uma diferença. Há uma diferença. Aí você diz, pastor, só as mulheres? Não. Vou falar dos homens. Aí. Quem é que faz? Quais são os estilistas hoje do nosso Brasil? Quem é que faz roupa? Quem? Gays. Sim, você pode ouvir, a maioria das roupas quem fazem. E eles estão fazendo roupa para feminizar o homem, efeminar o homem. Você pode ouvir, quem que já viu homem, agora está tendo a calça apertadinha. Não é verdade, pastor? E outra coisa, está subindo na canela agora, isso para apertadinha. Mas irmãos, é sério o que eu estou dizendo, é seríssimo. E aí nós estamos vendo o quê? Um monte de irmãozinho querendo ficar boiolinha. Mas é o jeitinho dele. Deus diz para Abraão, seja homem, Abraão. É homem que para ser homem. Porque Deus criou macho e... Diga assim, macho. Diga fêmea. E nós estamos sofrendo esses ataques através da televisão. E eu tenho algo a dizer aqui, como eu sou um pregador e estou aí disseminando. Se você gosta de assistir a Rede Globo na tua casa, você gosta de lixo na sala da tua casa. Você gosta de lixo, lixo do lixo de lixo. É lá que ensina a trair a esposa, como trair a esposa. É lá que ensina como trair o marido. Ensina certinho, lá ensina tudo. Agora tem ideologia de gênero, está querendo trazer para as nossas crianças. Mas há poder no sangue de Jesus de Nazaré, que nós vamos levantar uma bandeira. Você vai levantar esta bandeira no nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos mudar essa história. Então é o estilo de vida. Que hora que eu termino? Quanto tempo? 15 minutos. Então essas engrenagens, elas vêm, não tem... Aí eu fiquei pensando, sabe o quê? Eu ia contar a história das engrenagens. Eu vou falar bem, engrenagens que aconteceu. Aminon se apaixonou... Não, teve o... Peraí. Deu um branco aqui, mas já voltei. É Aminon, Olhou para a irmã não como irmã, mas como mulher. Se apaixonou por Tamar. Teve relação com ela. Absalão ficou irado. Eu vou acabar com a vida de Aminon. Preparou um churrasco. Deu vinho também para ele. Olha a engrenagem. Davi deu vinho para Urias. O próprio filho Absalão está dando um vinho para acabar. Olha a engrenagem da vida, ó. Não para. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas as engrenagens não pararam. As engrenagens dos seus erros não param. Mesmo Deus te perdoando. Deus não inocenta o pecador. Diz que Absalão tinha um cabelo muito grande. O cabelo dele pesava 2,5 kg. Diz que ele estava fugindo do mulo, fugindo de Joabe. Cabelo 2,5 kg. Diz que ele era o homem mais formoso. Da planta do pé até a cabeça não tinha um defeito. Parecia comigo. Mas só o cabelo que mudou. Diz que ele estava fugindo no mulo e o cabelo se enroscou no carvalho. Acabaram com a vida de Absalão. Olha a engrenagem dessa casa. Agora eu fiquei pensando aqui, para fechar. Espera aí. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Davi. Quem é Davi? Deus disse, esse homem é um homem segundo o meu coração. E como é que um homem desse aqui cai? Quem é de nós aqui que já teve as experiências que Davi teve? Nenhum de nós. Ou seja, não tem ninguém aqui palho a Davi, não chega nem na unha da experiência que ele teve. Agora eu fico perguntando, como é que um homem dessa envergadura cai? O que o senhor está dizendo? Se isso aconteceu com Davi, pode acontecer na minha casa e na tua casa, se a gente não abrir os olhos e pedir para Deus nos orientar, nos ajude a caminhar.
E eu fiquei pensando, quando é que cai um homem de Deus? Quando é que cai uma mulher de Deus? Não cai assim não. Não, é quando qualquer motivo basta para você desprezar os pequenos compromissos. Não são os grandes compromissos que farão você cair, são os pequenos. Oração, tem gente que não ora mais. Tem gente que está achando que a oração não é mais importante no ministério. Tem gente que só ora antes de ser consagrado. Oh Deus! Ai, toca no pastor, toca. Quando vai chegando perto da consagração, até na igreja. Aí depois que ela consagra, não ora mais. Relaxa. Tem gente que não ora nem para comer, irmão. Pastor, não dá tempo não, pastor. Perguntaram para C.S. Lewis, o que é mais importante para o pássaro? A asa da direita ou da esquerda? E perguntaram antes para ele assim. Aí ele deu essa resposta. O que é melhor, orar ou jejuar? Aí ele disse, o que é melhor para o pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Uma não vale. Faça assim, irmão, oração e jejum. Faça oração e jejum. Ninguém segura o teu ministério, ninguém segura a tua chamada. É oração e jejum, não dá. Diga para o seu irmão, uma asa só não dá. Diga, uma tem que ser as duas. Oração e jejum. E aí a igreja vai para frente. Ninguém segura a igreja. É oração e jejum que muda a história da igreja. Interessante que Jesus fez mortos ressuscitar, paralítico cego encher. Os discípulos nunca disseram assim, nos ensina a fazer isso aí. O quê? O cego enxergar. Eu quero fazer o morto ressuscitar. Sabe o que os discípulos disseram para Jesus? Onde eles foram? Na chave. Senhor, nos ensine a orar. Porque só oração pode abrir o que ninguém abre. Só oração pode mudar a trajetória do teu ministério. Só oração pode mudar a tua vida. Só oração. Sabe o que nós estamos vendo hoje? A maioria dos cultos começando, os pastores estão orando no púlpito, a igreja está sentada mascando chiclete. E aí estão cantando sabor de mel. Não ora, não. A minha pergunta é, quem não ora na igreja, ora em casa? Não ora, irmão. Eu vou dizer, se você casar com uma mulher que não ora, vice-versa, teu ministério, tu está na roça, da roça. Porque quando tiver a luta em casa, sabe onde ela vai estar? Ela está assistindo. Ai, E a luta é espiritual, porque tem guerra que é espiritual. Agora quando tem uma mulher que ora, um homem que olha, segura, vamos dobrar o joelho aqui, vamos falar com Deus, vamos mudar a história, vamos na direção. Não tem inimigo que entra na sala, na cozinha, o que tiver vai saindo pelo poder da oração. A oração ainda é um marco na igreja. Quando é que cai um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Quando despreza a Bíblia. Tem gente que nem lê a Bíblia mais, não estão trazendo mais Bíblia, agora estão trazendo celular. E o que está acabando o culto esse celular, irmão? O irmão, de vez de adorar, está assim, ó. O Pentecoste. Como era bom o tempo que o telefone era só em casa, né? Alguém deixou de recado? Alguém deixou o recado? Ninguém vinha para a igreja, só tinha uma coisa: glória, aleluia, fala Jesus. Não tem negócio de foto, não tem estrela, é Jesus. Nós queremos Jesus de Nazaré, abra a porta. Quando cai um homem de Deus, quando despreza a Bíblia. Gente que não lê a Bíblia, mas a Bíblia é um manancial de Deus. Quem já leu a Bíblia dentro de casa e Deus falou com você, abrindo lá, dentro de casa? Manancial de Deus. Eu lembro quando meu pai faleceu em cima do púlpito da igreja. E a minha mãe estava lavando louça e cantando: estou seguindo a Jesus. Lembro desse hino como se fosse hoje, entrando no quintal da minha casa. E eu fui com o pastor Moreira lá no hospital. E colocaram o desfibrilador para animá-lo. E eu lá só olhando ali da janela. E eu tiro meu pai daí. Eu orei com todas as forças do meu coração. Papai partiu para a glória. E eu, pastor Moreira, estamos indo para casa. E eu fui para casa, chorando, a lágrima descendo. E eu disse: como é que eu vou falar para minha mãe que papai partiu? E ela cantando:
Quando ela estava cantando, eu disse: eu não vou não. Não tive força. O pastor Moreira foi. Disse assim: guerreira. Ele partiu. A panela caiu. Ela chorou, soluçando. Foi ao quarto. Quando ela estava no quarto orando, a lágrima caindo em cima da Bíblia, caiu lá em Isaías: o justo é levado antes que venha o mal, e entra no gozo do seu Senhor. O justo. Deus ainda fala através da palavra. Deus ainda fala através da palavra. Finalizando, quando é que cai um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quando para de ir na igreja. Não é assim que cai não. Primeiro, para de orar. Segundo, para de ler a Bíblia. Terceiro, para de... Hoje eu não vou não. Não vai não vou não. Eu gosto quando está bombando. Não. Se escutinha, não. Eu gosto quando está... Não vou não. Não, está chovendo, eu fiz a chapinha. Não vou não. E quer ver a hipocrisia que tem? Oh Deus, prepare um carro para mim fazer a tua obra. Pode ser um Corolla do ano. Parece que eu estou vendo com a minha esposa sentada no ar-condicionado. Aí chuva na igreja, ó. Sabe quem é que vai para o culto? Quem não tem carro. A irmã vem com a guarda-chuva, mas ela diz: Deus vai falar comigo. Não é congresso, é um culto normal, mas ele está lá todo dia. Quando eu chego, ele fala comigo. Fala comigo. Aí você pergunta para o irmão: por que não vem no culto? Para não molhar o carro. Para não molhar o carro. Quando cai um homem de Deus, uma mulher de Deus, despreza a igreja. Eu quero dizer para você que o Deus que fala no congresso é o Deus que fala no culto de ensino. Fala no culto da quinta, da quarta. E são os melhores cultos. Você sabia? Porque tem muito culto aí que estão confundindo avivamento com movimento. É aquele, mas o culto do ensino é aquele culto que te leva para o céu. Está ensinando você a subir, que vai capaz de mudar a tua história. É o céu. É aquele pastor que tem aquela palavra. Pode não estar muita teologia, mas tem uma palavra direcionada por Deus, porque Deus revela. Deus traz. E aí eu fiquei pensando, porque alguém pode estar dizendo assim: pastor Isaías, o senhor trouxe essa mensagem, o senhor é santo. O senhor é santo. Não. Em relação a Davi, eu chego nem na unha. Que um dia desse eu vi um irmão dizendo assim: pastor, estou muito feliz. Eu disse: por quê? Porque em relação aos 10 mandamentos eu só estou errando em 2. Eu disse: que maravilha. Ele falou: estou muito feliz porque já eu vou zerar com Jeová. Ele disse: e o senhor, como está nos 10 mandamentos? Eu disse para ele: eu caí nos 10. E eu finalizo explicando para você o porquê eu disse que caía nos 10. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão. A Bíblia diz que não é para nós termos Deus diante dele. Teologicamente falando, eu não tenho nenhum Deus diante dele. Mas de vez em quando eu percebo que certas horas, em certos dias, algumas coisas vão tomando o lugar de Deus na minha vida. Ele diz que é para honrar pai e honrar pai e mãe. Isso é mais do que visitar, mais do que beijar a face. É mais do que prestar assistência na velhice. Tem a ver com a reconciliação profunda com a imagem do pai e da mãe. E quem de nós aqui esta manhã não carrega conflitos de naturezas complicadíssimas com relação às figuras parentais? Quem de nós aqui em casa, na família, que não tem às vezes um cunhado que não desce? Às vezes é uma sogra que não desce. Tem ou não tem, irmão? Na família... Eu acho interessante a família, pastor Ezequiel. Família é linda, sabe como? Estão falando dele aqui na sala. Ele não presta. Eu já falei para ele, não muda. Que vidinha. Quando ele chegou. Chegou. É lindo, família. É uma falsidade tremenda. É ou não é, irmão? Chegou. Ele é o cara. Esse cara sou eu. E estão acabando com ele na sala. Finalizando, ele diz assim: não matar. Eu nunca matei, mas vamos ser sinceros. Quantos matadores existem dentro de nós? Quantos sentimentos de hostilidade, de energias homicidas vão viajando pelas nossas mentes?
Você já via? Eu já vi gente, um camarada cantou bem, ele torcendo para não cantar, erra na curva, erra. Quando erra, trava aí, trava. Finalizando, ele disse não adulterar. Isso aqui é mais forte, porque aí vai fechar o que eu estou falando com relação ao que aconteceu com Davi. Ele disse não adulterar, porque pode ter alguém batendo assim no peito aqui. Graças a Deus eu não sou como Davi. Mas olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Se você nunca foi para a cama com a mulher do seu próximo, mas no seu coração você já olhou, ou você olha, ou você percebe que tem vontade de olhar e você diz que não olhou, mas olhou. Se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já foi para a cama com ela na mente. Não é só um homem não, hein? Até a irmã, viu? Aí vem aquele peitoral, tanquinho. Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus de Nazaré. É forte, né, a palavra de Deus? Não é o ato, é a mente. Não é a prática, é a mente. Ele disse, não dirás falsos. Eu nunca fui a um tribunal acusar ninguém injustamente, mas contra a fofoca, quanta boataria dentro da igreja, quanta coisa que a gente não sabe dizer. Tem irmã que diz assim, ô irmão, eu ouvi dizer, eu tenho a impressão que é, mas tudo indica que é. Mas a irmã estava lá, não estava, mas é isso aí mesmo. Cria uma história que não existe para julgar alguém e prejudicar a vida de outro. E a gente acaba se tornando autores de ficção e alguém paga a conta. Contra a calúnia. Tem gente morrendo hoje por causa de calúnia, de alguém que soprou. Finalizando, ele disse, não cobiçarás nada do que não é, nem a mulher do teu próximo, nem a vaquinha dele, nem o boi dele, nem um carro dele Camaro amarelo. Ele pode passar com o carro dele Camaro, você de fusquinha, você diz, louvado seja Deus. Vai, não vai quebrar nada esse carro. Vai que eu fico aqui com o meu fusquinha. Finalizando, eu quero ouvir também a palavra dos meus amigos que Deus tem usado nesta nação. Mas sabe o que eu acho lindo de Davi? E aqui eu fecho. Quando Natan disse assim, você é esse homem, sabe o que ele fez? Tirou a coroa de rei, tirou as vestes reais. Ele disse que adianta ser rei e estar em pecado? Que adianta ser aplaudido por todo mundo, mas tem um buraco aqui que está podre. E ele caiu na cinza e começou a dizer, pequei, eu pequei. E Natan disse assim, Deus já perdoou o teu pecado. Mas quando ele estava lá, finalizando o Salmo 51, só para fechar, ele está orando a Deus, e ele diz assim, compadece de mim, ó Deus, rolando na cinza, segundo a benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti. Interessante que ele não disse, não foi Betseba, foi eu que pequei. É gente que toma responsabilidade. É homem para pecar, tem que ser homem para confessar. Foi eu que errei, eu pequei contra ti, somente a ti. Eu fiz o que era mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele disse, eu nasci em pecado, iniquidade criou a minha mãe. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, e não me lances fora da tua presença, e não retire de mim aquele Espírito Santo que desceu quando Samuel derramou os azeites sobre a minha cabeça. Eu não posso ficar sem aquela presença. Eu quero orar por você. Você pode levantar a mão direita. Ó Deus, nos ensina, Senhor.
começar certo, para dar certo na trajetória. Deus, cubra-nos com teu sangue. Eu estou falando para homens aqui que têm ministério, para homens que o Senhor chamou para fazer a diferença nesta nação. Cubra-os com teu sangue. Toda seta do inimigo caia por terra esta manhã e nos cobre com teu sangue, Pai. Entra com providência na casa de cada família aqui representada. Entra no quarto, na cozinha, na sala. Aviva, Senhor, a nossa vida. Faça-nos entender, Pai, que só a sua graça pode mudar a nossa história. Só a tua presença, Senhor, muda-nos completamente. E, Senhor, tira tudo na nossa vida, mas não tira esse Espírito Santo que está aí dentro, que faz nos dar esse desejo de estar na tua presença. Alamandorai. Você pode dar um abraço, 1, 2, 3, irmão. Diga para ele: o Espírito Santo não vai sair daí. Diga para ele: não vai sair daí. Continue firme na presença do Senhor.